Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo a fiel palavra que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Um deles, seu próprio profeta, disse: os cretenses são sempre mentirosos, bestas ruins e ventres preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro, portanto repreende-os severamente para que sejam sãos na fé, não dando ouvidos às fábulas judaicas, nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Antes, o seu entendimento e sua consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes e reprovados para toda boa obra. Bom, aqui então nós temos a continuação daquilo que foi falado já sobre os bispos, ou anciãos, ou presbíteros, que são sinônimos, né? São a mesma coisa, qualquer uma dessas palavras. E no versículo 6 ele vai dar agora instruções específicas de comportamento para esses bispos, ou presbíteros, ou anciãos. Porque eles sendo referência numa assembleia, eles precisam dar o exemplo. A gente sempre fala que o exemplo deve vir de cima, né? E eles estão como supervisores. Aliás, uma boa tradução para a palavra bispo é supervisor. O que é um supervisor? Aquele que enxerga as coisas de cima. Aquele que vê do alto. Ele tem uma visão mais abrangente. Então eles têm que ser pessoas irrepreensíveis. Que não sejam passíveis de reprimenda. Não que eles sejam isentos de reprimendas. Não é de se pensar aqui que seja o bispo, seja alguém, o ancião, né? Seja alguém que ninguém pode falar nada dele, né? Mas certamente eles devem ganhar a confiança do rebanho, da assembleia, com essa característica de serem irrepreensíveis. Eles não são como aquele bispo, né, de Terceira João, eu acho. Terceira João tem lá um Diótrefes, no versículo 9 de Terceira João, Diótrefes que procura ter entre eles o primado, ou seja, o primeiro lugar. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos e impede os que querem recebê-los e os lança fora da igreja. Então esse aqui, você vê, é o tipo do contrário do que deve ser realmente um ancião na Assembleia. Agora, eles devem mais ministrar pelo exemplo, né, do que qualquer coisa. Porém, eles têm que ser sãos na fé. E aqui continuando, né, ele fala irrepreensível, marido de uma mulher.
Por que marido de uma mulher? Porque ele poderia, eventualmente, ter 2 ou mais mulheres. Mas é que eu estou falando isso, mas não como uma concessão. Porque se nós analisarmos que ali era uma assembleia, as assembleias, principalmente no mundo grego, Creta, né, por exemplo, eram pagãos. E os pagãos, eles também eram adeptos da poligamia. Então, às vezes, alguém se convertia e vinha com 2, 3, 4 mulheres, dependendo das suas posses, né? Dependendo de quanto ele podia gastar para sustentá-las, ou de quanto de paciência que ele tinha, né? Ele podia, às vezes, ter mais de uma mulher. Mas esses não serviam para exercer o bispado, ou para trabalhar como anciãos numa assembleia. Porque ele fala aqui, marido de uma mulher. Isso aí, com o tempo, é claro, aqueles que se convertiam e eram ou solteiros ou casados com uma mulher, eles logo entendiam que Deus não aprova a poligamia. No passado, nós vemos que a poligamia entrou pelos descendentes de Caim, por um dos descendentes de Caim, e depois se espalhou, inclusive o povo de Deus era polígamo. Você tem lá aqueles patriarcas, né, sempre com mais de uma esposa. Mas nunca foi essa a vontade de Deus. No princípio era um homem, uma mulher. Agora aqui, além de ser marido de uma mulher, é importante também que ele seja marido. Que ele seja casado. Por que isso? Então, acho que em 1 Timóteo, que vai falar também dos bispos, né? 1 Timóteo capítulo 3, vamos abrir lá e correr junto aqui essas 2 passagens. 1 Timóteo 3, versículo 1, essa é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Então, nós vimos da outra vez, nós estudamos esse assunto, que no princípio eram escolhidos os bispos pela ação dos apóstolos, eles eram apontados, ou daqueles designados pelos apóstolos, como nós vemos ser o caso de Tito. E depois, quando a gente vai para Atos 20, nós descobrimos que haveria um tempo que não haveria mais apóstolos, mas os bispos continuariam a ser levantados pelo Espírito Santo. Então a gente conclui que eram basicamente 3 coisas que estavam envolvidas para ser escolhido um bispo, né, para ser levantado um bispo. Uma, o Espírito Santo a dirigir os apóstolos, que seria a segunda coisa, para que eles escolhessem o bispo. E a outra, a terceira coisa, seria a pessoa ter vontade, desejar. Porque não adianta alguém que não tem o desejo de fazer esse trabalho, fazer essa obra, ser colocado lá contra a vontade. Não vai sair, não vai funcionar. Então, se alguém deseja o episcopado, agora estou lendo 1 Timóteo 3,1, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher. Veja que aqui ele repete praticamente as instruções que ele deu lá em Tito. Vigilante, ele não pode ser bobo, ele tem que ter visão, né? Ele tem que ter percepção das coisas, ficar atento às coisas que acontecem na Assembleia. Sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso de torpe ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento. E aqui vem um outro ponto importante, por isso que eu falei que é importante que ele seja casado. Lá não fala isso aqui, mas fala dos filhos. Versículo 5 de 1 Timóteo 3, porque se alguém não sabe, versículo 4, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. E aí ele explica por quê. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa,
terá cuidado da igreja de Deus? A resposta é não, porque se a pessoa não consegue organizar sua própria família, sua própria casa, casa é sempre família, né? Não para no emprego, não gosta de trabalhar, os filhos são uma bagunça tremenda, ele vai ter dificuldade em cuidar da igreja de Deus, da Assembleia. Agora, esse assunto é complexo também, porque eu me lembro um irmão me contar, existe um livreto, e ele escreveu alguns livretos, alguns textos, algumas coisas, e ele ministrava bastante sobre família também, e tinha um problema apenas. Os filhos dele não eram exatamente o que se esperava, né? E até uma vez eu conversando com um irmão também, eu perguntei para ele, eu tinha lido um livro de um pastor protestante, e esse livro chamava-se O Ato Conjugal. E na época eu li o livro, achei muito interessante, muito bom, né? Para coisas práticas, coisas relacionadas ao matrimônio. A vida matrimonial, né? Não do ponto de vista espiritual, do ponto de vista prático, né? Das relações sexuais e tudo mais. Tanto é que esse livro, um irmão que não está mais conosco, ele leu esse livro, ele mandou uma carta irada para a editora, né? Como é que vocês podem lançar um livro assim, chamado de cristão e blá, 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 blá? Aí a editora respondeu, falou assim, pelo jeito você é solteiro, né? Porque o livro fala do ato conjugal, o ato do casal, né? O que eles fazem na cama, o que eles têm que fazer. E aí esse irmão precisou abaixar a cabeça e realmente ele era solteiro, não era para ele esse livro. Mas o autor desse livro, ele se divorciou. E ele tinha escrito vários livros relacionados a casamento, a vida, marido e mulher e tudo. Ele se divorciou. Daí eu perguntei para um irmão americano, falei, como é que fica um caso assim? Ele falou, olha, é muito comum acontecer isso. Você às vezes tem um irmão que ele tem um ministério bastante voltado para filhos, por exemplo, criação de filhos, e os filhos deles saírem tudo errado. Aí você tem um outro irmão que é voltado para o ministério de casais, matrimônio, casamento, e o casamento dele para o vinagre. Por que acontece isso? Porque aquele é o seu calcanhar de Aquiles. Aquele é o ponto fraco da sua vida que Satanás vai querer mexer. Ele vai querer estragar aquele aspecto da vida dele, porque assim ele estraga todo o ministério dele. Quando você não consegue, quando o inimigo não consegue estragar o ministério no sentido da palavra que alguém prega, ele vai botar o dedo na reputação. Ele vai querer estragar a reputação. Isso é muito comum em política, não é? Às vezes você tem lá um político, alguém que é bom, né, que é honesto, é trabalhador, e não conseguem, é uma mala sem alça, né? Ninguém consegue agarrar ele em coisa nenhuma. Então o que eles fazem? Procuram colocar em xeque a reputação da pessoa, para destruí-la. Então aqui, que governe bem a sua própria casa, estou lendo agora 1 Timóteo 3,4, tendo seus filhos em sujeição, com toda a modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, acaso terá cuidado da igreja de Deus? E uma outra coisa importante, eu não lembro se lá em Tito fala isso, mas aqui fala, não neófito, para que ensoberbendo-se não caia na condenação do diabo. Por exemplo, eu ajudo às vezes os irmãos aqui em Limeira nas decisões da Assembleia e tal, mas eu não me considero um ancião nesse papel, fazendo esse papel. Uma que eu realmente não desejo muito. Eu não lembro nem o nome dos irmãos. Eu esqueço. Tem gente que sabe tudo, né? Sabe tudo que está acontecendo na Assembleia, eu não sei nada. Então não é realmente a minha praia. Mas uma outra coisa é que eu sou divorciado. E não por ter tido algum problema
de adultério, coisa assim, não, porque simplesmente certas coisas a dois, você precisa de dois para manter, né? Um só não segura. Então, nesse quesito, né, eu não sou casado com uma mulher, né? Embora meu estado civil seja de divorciado, o meu casamento, o meu laço matrimonial, aos olhos de Deus, permanece, porque não houve adultério. Por isso que eu não posso me casar e nem minha ex-esposa poderia se casar também. Ela está em comunhão, ela também congrega. Então, numa situação assim, meio fora da curva, né, meio fora do normal, eu não me sinto qualificado para esse tipo de atuação, de ancião, ou bispo, ou presbítero. Tanto é que às vezes vem pessoas pedindo conselhos, né, de casamento, ou coisa assim, eu passo para irmãos casados, falo, ó, eu não conseguia arrumar o meu caso, não vou arrumar o seu também. Muito embora Paulo não fosse casado, né, ele dava conselhos, mas inspirado pelo Espírito Santo, nas cartas que são inspiradas. Aqui ele também fala, né, não espancador, não pode bater na mulher, não cobiçoso de todo pecado de ganância. Isso aqui é um ponto que hoje a ganância, a avareza, né, o amor ao dinheiro, por incrível que pareça, ninguém fala na cristandade nisso, né? Parece que não é pecado o amor ao dinheiro. Aliás, prega-se amor ao dinheiro. Em muitas igrejas da teologia da prosperidade, prega-se amor ao dinheiro. Incentiva-se o amor ao dinheiro. Busque prosperidade, não é? Mas isso é pecado. É pecado. É claro que muitos cristãos são seletivos em relação ao pecado. Tem alguns que não põem uma gota de álcool na boca, embora a Bíblia fale de vinho, né? Nós celebramos a ceia com vinho. E Paulo mandou Timóteo tomar vinho para o estômago. O primeiro milagre que o Senhor fez, o que foi? Transformar água em vinho. Então, muitos cristãos são tão cuidadosos na parte do vinho ou do álcool, mas se esquecem da gula, né? Da comilança, que é o outro pecado. É o outro pecado, né? Até tem aquela frase, né? O crente não bebe, mas come, que é uma bênção. Então aqui, não neófito. O que significa não neófito? Esse é problema. Esse é um problema que eu acho que às vezes é mais grave do que questões como eu falei agora da gula ou da bebida, né? Porque o neófito ele cai no mesmo pecado que caiu Satanás, de soberbecer-se. Satanás quis ser, né? Ele quis ser, ele quis causar, ele quis subir a posição, né, acima do lugar do Altíssimo. Então o neófito, ele muitas vezes vai querer cair numa dessa também. Não neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Essa semana eu acho que é irmão, né? A gente chama de irmão porque o cara se apresenta como cristão. Mário, me coloca no seu Facebook. Aí eu vi que tinha lugar lá, não estava com 5.000 estourado, né, que é o máximo. Eu nem conhecia a pessoa, eu nem sabia quem era. Aliás, a maioria dos que eu ponho no meu Facebook eu não sei quem são, né? Então não vá por mim, se você olhar algum amigo lá e falar assim, ele é amigo do Mário, então deve ser gente boa, ou não, ao contrário também, né? Deve ser tranqueira. Não vá pela minha lista de amigos, porque eu não conheço os amigos ali. Então, você põe lá, põe, tudo bem, entrou. Não deu 10 minutos, o rapaz já estava dando palpite, e palpite errado, nos comentários lá de alguma coisa que eu postei. Eu vejo que vocês discriminam os pentecostais, vocês não são muito avançados na teologia. Eu falei, é um neófito. Um moleque entrou aqui agora e quer dar de salto alto já, né?
Aí que eu entrei no Facebook dele para olhar o que era pastor de uma igreja do Nazareno. É uma igreja pentecostal, por isso que ele já não gostou, né? Que inclusive tem uma série de má doutrina, coisa... Aí que eu percebi. E um jovenzinho, novinho, né? Bem novinho. Eu vi logo. É um neófito, é um rapaz novo, querendo mostrar serviço e já começando com o pé esquerdo, né? Entrar nos comentários, mas acusando, falando mal dos irmãos. O que é isso? Aí eu excluí ele e ele não podia mais comentar. Aí ele reclamou, por que eu excluí? Porque você, como é que é? Você gosta de estar cercado de bajuladores e babá. Eu nem respondo, eu falo, filho, então tá, bloqueei. Perder tempo com um negócio desse? Bloqueado, não pode nem ver meu Facebook mais. Então esse é o problema do neófito. Ele quer pôr salto alto e ele não tem ainda estrutura para isso. Ele quer dar palpite em tudo e ele não tem estrutura. Porque você vai ter que ter uma certa experiência, porque o bispo ele é um conselheiro, ele é um vigilante, né? Ele é um supervisor da assembleia local, e ele é um conselheiro também dos problemas que precisa resolver e tal. E conselho é uma coisa complicada. Eu recebi essa semana um e-mail de um jovem de 15 anos, ele se converteu, mas os pais querem que ele continue indo à missa. Diz que o pai é muito católico, escuta a missa toda manhã pela televisão. A mãe também é muito católica. E ele fala, o que eu faço? Eu falei, olha, você tem 15 anos, você está sujeito aos seus pais, obedeça aos seus pais. Vá com eles na missa. Você não está indo numa sessão espírita, você está indo num grupo de cristãos que, por mais que tenham erros doutrinários e tudo mais, eles professam o nome de Cristo. E eu contei, eu me converti a Cristo, voltei às missas, né, que eu vim de família católica, fiquei 1 ano indo na missa, ajudando o padre, tocando violão na missa, formei um grupo de jovens para aprender o evangelho, para ensinar o evangelho para eles, e 1 ano fiquei assim. E não é por isso que eu fui para o inferno, porque eu já estava salvo, eu sabia que estava salvo, eu tinha sido salvo pela fé em Cristo. E ainda depois disso, fiquei uns 9 meses congregando com os irmãos batistas, numa pequena congregação da Igreja Batista, onde não tinha pastor. Então, eu revezava, eu e o outro irmão, cada vez era um que pregava. Então, daí que eu entendi que eu não devia ficar ligado ao sistema denominacional, tal, isso aí. Mas nos 2 casos, eu estava no meio cristão. Eu não estava pecando, porque eu era ignorante até dos fatos, né? Mas não estava pecando. Mas eu jamais diria para um garoto de 15 anos, de família católica ou evangélica que fosse, protestante, qualquer, que ele deveria se rebelar contra os seus pais e se recusar a acompanhá-los na missa ou no culto. Porque se eu fizesse isso, eu estaria agindo sem sabedoria, estaria indo contra a palavra de Deus, que fala que os filhos devem obedecer aos pais. Faria tudo errado. E eu sei que muitos cristãos, eu falo isso, o cara fala assim, não, você tinha que falar para ele não ir na missa, não ir na idolatria. Cara, tem muito católico salvo. Tem muito católico salvo e muito evangélico perdido. Porque ele está indo naquela religião dele, evangélica, porque ele quer prosperidade, quer dinheiro, ele quer cura, ele quer não sei o quê. Ele não quer Jesus, ele não quer o Senhor. Ele quer as bênçãos que o Senhor dá. Ele está naquela posição que o Senhor fala assim, que muitos o seguiam, mas ele não confiava neles. E ainda falava para eles, vocês me seguem por causa do pão que vocês comeram. Então eram pessoas interesseiras. Por isso que esse tipo de jogo de cintura, vamos chamar assim, né? De você dar um conselho que pode prejudicar, se você der um conselho errado, né? Pode criar um caso na família, pode o pai entrar em contato comigo e falar assim, você não tem nada que falar com meu filho. Como já teve pai que
que proibiu o filho até de ver meus vídeos, mas eu não tive nenhum papel nisso, né? O filho vê os vídeos, o que eu posso fazer? Então, muito importante isso, não neófito. Então, muito cuidado, quando tiver um irmão, e neófito aqui, não é apenas no sentido de idade, viu? E é bem no sentido também de tempo na fé. Tempo na fé, tempo de experiência nos caminhos do Senhor. É muito importante isso, para não tomar decisões erradas. E sim soberbecer, principalmente. No versículo 7, convém, depois nós vamos comparar com os pontos que dizem lá em Tito, ok? No versículo 7, convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta, em briga e no laço do diabo. Isso aqui também é importante, porque às vezes você acha que você é cristão, você pode andar de qualquer jeito e afrontar qualquer um, xingar ou maldizer ou destratar qualquer pessoa. Não, é o testemunho dos que estão de fora. Todo incrédulo está olhando para o cristão. Se você trabalha numa empresa, você sabe disso. Você é alvo. O fato de você ser cristão coloca um alvo na sua testa. Qualquer um pode fazer qualquer barbaridade, mas ai de você se você disser um ai, se você fizer xixi fora do pinico. Pronto. Ah lá, falou que é cristão, tá vendo? Ah lá, diz que é crente, ainda diz que é crente. O seu colega pode aprontar todas na sociedade, nas baladas, nas quebradas, pode dormir com todas, tal, mas se é crente, aí não. Ah lá, diz que é crente, tá vendo o que fez? Ah lá, olhou para o lado na hora que passou na frente da banca, tá vendo as mulheres nas revistas, tá vendo? Ele diz que é crente. Os caras estão lá com o fuzil ligado, dirigido à testa do crente. E aqui fala, né, também para não cair em afronta e no laço do diabo, como ele falou antes, para que não caia na condenação do diabo. Justamente por isso, o diabo não está preocupado com o incrédulo. Para ele não tem vantagem de fazer o incrédulo pecar. Mas quando faz o crente pecar, ele atrapalha o testemunho do Senhor na terra. E ele atrapalha também a comunhão daquele crente com Cristo. Porque um crente, quando peca, ele não perde a salvação, mas ele perde a comunhão. Então ele passa por dias de baixo astral, triste, né? Porque desagradou seu Senhor. O Espírito Santo nele se entristece. Por isso que fala, não entristeçais o Espírito que habita em vós. Porque o Espírito Santo é uma pessoa divina da Trindade, não é uma energia de Deus, ou alguma coisa assim, a força ativa de Deus, como algumas religiões falam, não, é uma pessoa. Por isso que nós vemos em Atos, passagem assim, e disse o Espírito Santo, separai fulano e cicrano, então, uma energia, uma força ativa não diz nada. Quem diz é uma pessoa. Então, aí ele vai falar dos diáconos, mas vamos voltar lá então para Tito, só para ver se lá tem algumas coisas que diferem um pouco disso que nós vimos aqui. Tito capítulo 1, versículo 6, já vimos que foi irrepreensível, marido de uma mulher, tenha filhos fiéis, não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, olha aqui, ó. Os filhos têm que ser obedientes aos pais. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus. O que é um despenseiro? Despenseiro é o que cuida da despensa. Então, numa casa grande, uma casa de família muito rica, eles têm uma despensa. E eles têm um despenseiro, que é tipo um administrador da despensa. É ele que vê o que precisa comprar, é ele que vê se os alimentos estão bem conservados, se estão gastando na medida certa, se não tem
não tem empregado roubando alimentos. Ele é o guardador da despensa. Esse é o bispo, ele tem que ser despenseiro. Porque uma casa, hoje é difícil até, né? Porque só grandes pessoas muito ricas tal tem esse tipo de coisa. Mas antigamente se encontrava, em famílias ricas, tradicionais, você encontrava o despenseiro, você encontrava as amas, né, que cuidavam das crianças. Meu pai tinha um amigo, eu brincava com os filhos dele. Quando eu era pequeno, eu brincava com os filhos dele. Eles eram uma família muito rica aqui de Limeira, na época, e um dos meninos dele era meu amigo, crescemos juntos. Então eu ia brincar na mansão que eles moravam, que hoje é até um parque municipal. A mansão virou, acho que é lugar de exposições, eu não sei exatamente. Mas eu brincava com esse menino. E esse menino tinha uma babá, uma governanta, trazida da França para cuidar dele. Você imagina, então, como é que era o esquema, né? Eu tive um outro amigo também, eu não tinha essas coisas. Eu só brincava com eles, né? É que nem aquela história. O bom não é você ter lancha. O bom é você ser amigo de quem tem lancha. O bom não é você ter piscina em casa, porque você vai ter que limpar a piscina. É melhor ser amigo de quem tem piscina, que você vai lá, nada, faz bagunça e tal, deixa toda suja e vai para casa. Ele que se vire, né? Eu tive um outro amigo, quando eu estava na faixa dos 11 anos de idade. Nós íamos, meus pais, né, eles tinham uma casa de veraneio em Águas da Prata, que é uma região montanhosa, Poços de Caldas ali. Então lá eu conheci um garoto, devia ter uns 10, 11 anos, nós tínhamos a mesma idade, e ele era de uma família muito rica de São Paulo. E nas duas histórias, inclusive, perderam tudo, viu? O fim da história é sempre a mesma, né? Avô nobre, pai rico, neto pobre. Então esses eram netos dessas famílias. Então eu até me lembro, eu fui uma vez convidado para almoçar na casa deles, tinham fazendas lá na região, e eu fui uma vez almoçar na casa deles. Tinha uma casa na cidade de Águas da Prata, de veraneio, tinha uma fazenda também lá perto de Águas da Prata, e fui almoçar, né? E eu, garoto, né, você fica tudo tímido, né, morrendo de medo de dar nota fora e tal. Aí eu entrei, assim, a família inteira, tinha o nono e a nona, o pai e a mãe, as filhas, o filho, esse que era amigo meu. Todo mundo numa mesma sala, toda bonita, muito, muito rica, né? E um cara assim na porta que dava para a cozinha, em pé, com um terninho, durinho assim, paradinho. Era o mordomo. Eu nunca tinha visto um mordomo na minha vida. Tinha um mordomo. Então ele que servia a mesa, tirava prato, levava, trazia, ficava ali de prontidão. Aí eu fazendo tudo direitinho para não errar nada, né? Para não passar vergonha. Consegui almoçar certinho, usar os talheres, sem fazer bagunça, sem derrubar talher no chão, sem tombar copo na mesa, nada. Chegou no fim, eu falei, consegui. Aí veio a sobremesa. Trouxeram uma bandeja lá, o rapazinho trouxe uma bandeja cheia de manga descascada. Eu olhei para aquela bandeja de manga e falei, meu, e agora? Como é que come isso, né? Você come manga assim, no meio do mato, pingando pelo cotovelo, né? Aí eu fiquei olhando, fiquei esperando ver como é que eles iam pegar a manga e como é que eles iam comer a manga, né? Aí eu vi que todo mundo pegou a manga com as mãos para comer a manga. Tipo aquela manga grande, aquela coração de boia que chama, né? Não lembro os nomes da manga. Aquela que sem fibra, né? Que você come, é bem macia e tal. Todo mundo pegou na mão. Eu falei assim, bom, é na mão, então vai na mão, né? Eu peguei a mão, eu estava tão nervoso que eu apertei muito. Na hora que eu apertei, a manga pulou e entrou na minha camisa, por aqui, e caiu dentro da barriga. E eu tentando tirar a manga e a família inteira olhando para mim e dando risada, né? Fui a diversão, fui o show do pessoal lá, todo lambuzado de manga por dentro da camisa. Saí de lá morrendo de vergonha. Mas eu contei essa história toda só para falar como é que era uma família rica, não era minha, mas uma família rica antiga, nos tempos antigos, né? Isso há 50 anos atrás.
Então, esse que cuida da despensa é o despenseiro. Onde mais que eu vi aqui? Despenseiro da casa de Deus. Não soberbo, nem iracundo. O que é iracundo? Pessoa que fica com raiva facilmente. Cara de pavio curto. Sabe como é que é? Não tem nenhum aí me vendo agora, né? Não, tenho certeza que são todos muito calmos. Nem iracundo, nem dado ao vinho. O que significa isso? Não pode beber vinho? Não. Não é viciado em vinho. Não é alcoólatra. Nem espancador. Por que não dado ao vinho? Porque o vinho tira você da sua capacidade de raciocínio. Por isso que não pode dirigir. Quem bebe não pode dirigir. Porque você não tem mais a mesma velocidade de raciocínio que você teria sem beber, sem álcool no sangue. Nem dado ao vinho, nem espancador. Então, se alguém aí bate na mulher, está com um grande problema, porque isso aí jamais. Eu aprendi com meu pai que ele fala assim: uma mulher você não bate nem com uma flor. Não é? Ele não falou nada de espinho, cacto, nada. Mas eu entendi a mensagem. Nem cobiçoso de torpe ganância. Olha a ganância de novo aí. Mas dado a hospitalidade. O que é hospitalidade? Receber pessoas em casa. Receber para almoçar, receber para ficar hospedado. Muita gente tem medo disso. Na minha família, né, quando estávamos todos juntos, nós recebíamos muita gente. Muita gente. Inclusive, às vezes, até de maneira sem muito bom senso, né? Porque eu era casado já e morava num sítio lá no interior de Goiás, e um rapaz foi preso porque tentou matar o pai, foi para a cadeia, eu fui na cadeia pregar o evangelho para ele e tal. Aí o delegado soltou ele. Era uma cidadezinha desse tamanho, né? A cadeia tinha uma cela só. Não era nem cadeia, estava mais para gaiola de passarinho. E soltou o rapaz, eu peguei e falei para ele: ó, você não quer passar o final de semana lá em casa, no meu sítio? Eu estava morando num sítio, tinha uma casinha que eu mesmo construí, boa parte dela, pelo menos. E não tinha porta, só tinha porta para sair da casa. Entre os cômodos tinha só uma cortininha pendurada, porque não tinha dado para fazer porta, para comprar porta. Você não quer passar o final de semana lá? Eu pensando, vou evangelizar esse cara mais, vou ficar mais tempo com ele. Então ele foi. No sábado, o dia inteiro, Bíblia, até sair pelo ouvido, né? Até sair pelos poros. E à noite tinha um quarto que ele ficou nesse quarto, o quarto que ele guardava as ferramentas, ele ficou nesse quarto. Então, botamos lá um colchãozinho para ele dormir e tal. No dia seguinte, aliás, no outro dia, depois que ele foi embora, porque no domingo ele já não quis mais ficar, ele quis ir embora. Ele estava por aqui de Bíblia. O rapaz realmente tinha problema mental. Ele tinha, tanto é que depois que ele ficou em casa, a família internou ele no hospício em Brasília. E mais tarde eu fui até visitá-lo lá no sanatório que tem em Brasília. Porque ele tinha problemas mentais mesmo. Problemas sérios. Mas depois que ele foi embora, eu fui lá no quartinho arrumar as coisas, e a hora que eu olhei assim, eu falei assim: meu, o que eu fiz? O colchãozinho que eu tinha colocado para ele ficava embaixo de uma parede, onde eu tinha pendurado um facão. Eu tinha um facão de mato, devia ter 1 metro de comprimento, pendurado assim na parede. Ele dormiu olhando para aquele facão. Eu daí que imaginei, imagina se esse cara no meio da noite tem alguma ideia aí de cortar cabeças, né? Não ia ter jeito de escapar, nem porta para trancar tinha, né? Então, mas aí aprendemos a ser hospitaleiros sem correr grandes riscos. E recebemos muita gente. E isso nos deu também uma boa coisa para os meus filhos, para os nossos filhos. Porque eles tiveram contato com pessoas de todo tipo, de todas as classes sociais, e principalmente estrangeiros também, porque nós recebíamos muitos estrangeiros que vinham ao Brasil, irmãos que vinham ao Brasil. Então eles ficavam escutando falar inglês o tempo todo, ou falar espanhol. Então eles conviveram muito com diferentes culturas e diferentes coisas, e isso foi muito bom para eles também. Minha filha é casada com um americano, meu filho é casado com uma romena. Então, até isso eles acabaram também descambando para outras nacionalidades.
Então, hospitaleiro, e a Bíblia fala que alguns, fazendo isso, hospedaram anjos. Hospedaram anjos. Quem foi? Abraão hospedou anjos. Pelo menos a gente sabe que ele serviu o Senhor e 2 anjos na casa dele. Preparou uma refeição para eles. Ló hospedou os anjos também na sua casa. Então, é uma atividade que os cristãos devem sim buscar fazer. Serem hospedeiros, serem bem receptivos. Não soberbo, nem iracundo, da hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante. Temperante é uma pessoa que não tem altos e baixos, né? Não estoura e depois deprime, estoura de novo, deprime. Tem até um nome isso aí, tem borderline, eu não sei se é esse o nome, mas é bipolar, né? O cara que depois desce, depois sobe. Mas temperante, o que é uma coisa bem temperada? É um sabor que não está nem muito sal, nem pouco sal. Está bem no nível ali. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar, com a sã doutrina, não é admoestar, eu penso assim, não. Nós devemos admoestar as pessoas da seguinte maneira, vamos ver o que a Bíblia fala sobre isso. Está aqui, ó. É isso que a Bíblia fala. Não é minha opinião. Eu posso ter opinião no que time vai jogar, quem pode ganhar, quem pode perder, mas na sã doutrina, nós devemos buscar a Bíblia, a palavra de Deus. Retendo firme e fiel a palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Então, é uma pessoa que tem que ter também a índole, né, tem até um nome nisso, quando Paulo fala da defesa, né, a minha defesa, tem até uma disciplina em teologia que tem um nome de... É a pessoa que faz a defesa. Apologética, exatamente, apologética. Paulo tem uma passagem que fala assim, eu ouvi a minha apologia, né? Ou seja, a minha defesa. Apologética é você ter argumentos de defesa, é o que um advogado faz, né? Então, muitas vezes você tem que ter essa capacidade, né? Pelo menos aqui ele está falando agora do bispo, de convencer os contradizentes. E aí ele vai falar no versículo 10, porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornam casas inteiras ensinando o que não convém, por torpe ganância. Eu não sei se... Vocês já ouviram falar de homens que ensinam coisas que não convém por torpe ganância, não? Será que existe isso na cristandade? Alguém, talvez, né? Talvez tenha. Liga a televisão, vai ver se tem homens lá falando coisas que não convém, por torpe ganância. Venha hoje a grande noite dos empresários. Você vai poder comprar carro novo e tá. Ou não seja noviço, não seja... Como é que é a palavra lá que eu falei? Não seja neófito. Esse neófito não é necessariamente neófito por idade, né? Mas é de maturidade, seria a palavra certa. Você vê muito velho aí que é totalmente imaturo. Não dá nem para servir de exemplo para ninguém. E vê muitos jovens que são bastante amadurecidos, apesar da pouca idade. Timóteo era um jovem. Eu não sei se Tito também era, mas Timóteo era um jovem. O que acontece é que a gente deve sempre confiar no Senhor. Porque ainda que não tenha, hoje, ainda mais hoje, nós vivemos num tempo de ruína, num tempo de tristeza, né? de abandono da verdade, de divisão. Então, os irmãos que poderiam estar na cidade de Salvador, os irmãos que poderiam em Salvador ocupar essa posição de anciãos ou bispos, talvez estejam espalhados por diferentes sistemas e denominações. Como os dons também, né? Então nós não podemos achar que nós vamos ter todas as condições numa assembleia local. Vamos ter que depender do Senhor para isso e esperar no Senhor.
Agora, eu ia falar outra coisa, mas eu primeiro tenho que receber um chamado do Uber aqui para atender meu filho lá. Só espera um pouquinho que eu já volto. Vocês escutaram aí o barulho da latinha caindo ou não? Blim! Fazer um... deu para escutar? Eu ponho na porta do quarto dele, quando ele sai engatinhando, ele derruba e eu corro lá ajudar. Mas o que eu estava falando é que o Senhor provê. E às vezes provê de diferentes maneiras. Eu estava visitando uma assembleia aqui no Brasil, e era em Brasília. Em Brasília também, muitos jovens, sabe, entre os irmãos lá, bastante jovens. E tem alguns com mais idade, mas a gente vê que as coisas práticas, né, os jovens tomam mais à frente com isso. Aí, indo de carro para um lugar, uma irmã que é da minha geração, ela falou assim, eu e o meu marido estamos pensando em mudar daqui, porque a gente vê que aqui a gente não tem nada para fazer assim com os irmãos, ajudar, então a gente poderia ir para outra cidade, porque eles não precisam tanto de nós aqui. Eu falei, você que se engana. Você que está enganada completamente. Porque ainda que o seu marido não ministre nas reuniões, e você também não, né? Mas vocês têm idade, vocês têm experiência, vocês têm equilíbrio de vida. Porque jovem é atirado, né? Toma decisões assim, abestiados, né? Mas vocês têm equilíbrio. Então, o simples fato de vocês existirem no meio dessa assembleia já dá um equilíbrio. É como se a escolinha lá de criança tem a tia olhando, né? Se a tia está olhando, a garotada não faz tanta bagunça. A tia sai da sala, pronto, aí vira aquela confusão. Então tem esse lado também do cuidado, esse lado do episcopado, né? Que às vezes irmãos exercem sem uma atividade específica. Tem irmãos aqui em Limeira que vão às vezes na reunião de irmãos, né, na reunião de cuidados para decidir as coisas, que às vezes não abrem a boca, mas eles estão lá. Eles estão lá. Tem um irmão que é bastante idade, agora já não vai mais, faz muitos anos que ele não vai, por causa da idade, das enfermidades e tal, mas ele sempre ia. E sempre era um peso na reunião, assim, um peso positivo, né? Ele estava ali. Então a gente não estava fazendo coisa assim de qualquer maneira, né? Uma época ele era o mais velho dos irmãos que ia na reunião de cuidados. Então é muito importante isso, mesmo que sejam todos jovens, o Senhor vai prover, e se tiver algum que tem mais idade, ele serve de equilíbrio na balança. Mesmo que ele não fale, que ele não tome atitudes, que ele não exerça um papel visível ou notório, mas ele está na balança, né? Você tira um peso da balança, a balança descontrola. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.